As primeiras 3 obras que nós vamos apresentar é de um compositor belga, nascido nos anos 20 do século XIX, e que veio para o Brasil em 1856, a convite do imperador Dom Pedro II. Era um grande virtuoso na Europa, Estados Unidos, e veio ao Brasil, viveu aqui até falecer em 1880. O nome desse compositor é Mathieu Andrés Reicher. É um introdutor da flauta do sistema Bohème aqui no Brasil. E a peça final, que nós vamos pensar, a quarta peça, é umas variações para flauta e piano original de um garotinho que tinha 14 anos e se tornou um grande nome do piano. Talvez vocês conheçam, Frédéric Chopin, um polonês que fez excelentes composições para piano e orquestra, e piano solo, e estudos e outras coisas. Denise é capaz de falar melhor de Chopin do que eu, né? Eu vou deixar para ela falar um pouquinho do Chopin. Bom dia. Chopin, de fato, teve muitas obras conhecidas para piano, e essa obra que a gente vai tocar é uma obra não tão conhecida, mas que a gente vai apresentar para vocês, para que passem a conhecer, porque é muito bonita. A primeira peça que a gente vai tocar é o Souvenir do Pará, desse flautista que veio no século XIX para cá, se chama Reichert.
A segunda peça que nós vamos tocar é do mesmo compositor, Reichert, é um reverie, que é uma lembrança, né? Vamos dizer assim, uma reminiscência daquilo que ele gostava, do que ele gostou aqui no Brasil.
Ainda do Reichert, nós vamos tocar o Romance Sem Palavras, opus 11. A última peça que nós vamos tocar é o Chopin, que nós tínhamos falado, são variações para a flauta. Essa peça não é muito conhecida, mesmo no meio artístico, a gente é pouco divulgada. Então, nós vamos apresentar para vocês em primeira mão aqui na Federação.
Bom dia a todos. Aê, estamos alegres, vibrantes, estamos aqui nessa casa de luz, nessa casa que nos traz paz, né? E começar assim amanhã tão intensamente com essa música que adentra o nosso coração, a nossa alma. Creio que muitos, se não todos, aí se sentiram um pouco criança agora, principalmente nessa última música, né? Veio aquela criança dentro de nós, mas é muito bonito, porque isso vem de Deus, né? A música vem de Deus. Então vamos começar assim com o pé direito, para cima, vibrantes. Vamos conhecer primeiro os nossos músicos, né? Então, em primeiro lugar, a Denise Pérez Manzo Vote. Acertei? Fote. Fote. A Denise tem graduação em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Tem graduação também no curso de instrumento piano pela Faculdade de Música Carlos Gomes. É pós-graduada em Educação Musical pela Faculdade Cantareira. É pós-graduada em Pedagogia do Piano pela Faculdade Santa Marcelina. É professora no Conservatório Souza Lima, na Unidade Moema. Faltou alguma coisa? Parabéns, Denise, parabéns. Sempre bem-vinda. Muito obrigado. E o Paulo Gilberto dos Santos, o nosso flautista. Ele toca atualmente na Banda Sinfônica de Embu das Artes, aqui no estado de São Paulo. É professor na Escola Municipal de Embu das Artes, no Ateliê La Musique e no Equilíbrio Escola de Música. É isso, Paulo? É isso? Uma salva de palmas também para o Paulo. Eu quero agradecer mais uma vez vocês dois, que Deus ilumine muito vocês, para que continuem trazendo para todos nós, não só aqui para esta casa, mas para várias casas, essa alegria, esse amor que vocês têm pelos instrumentos e esse amor que vocês têm por Jesus e por Deus nosso Pai. Muito obrigado. Mais uma salva de palmas para os dois. Sejam sempre bem-vindos. Obrigado. Então vamos a alguns recadinhos. Além das nossas palestras presenciais, que acontecem aqui todo primeiro e terceiro domingos do mês, também temos as nossas palestras online, que são no segundo e quarto domingos do mês. E para a gente assistir, basta ir lá no canal da FEESP, lá no YouTube, e se inscrever no canal. Por que se inscrever? Porque quanto mais inscritos, mais visualizações nós teremos e, consequentemente, nós podemos divulgar ainda mais a doutrina espírita, principalmente para aqueles que ainda não a conhecem. Então, quando nós divulgamos a doutrina, nós estamos semeando um pouco do Cristo no coração das pessoas. Então, é lá no canal FEESP do YouTube. E também nós convidamos a todos que visitem a nossa livraria, que fica aqui no térreo, né, aqui no lado do Salão Bezerra de Menezes, porque os livros lá estão com oferta. E quando nós lemos livros ainda mais que engrandecem a nossa alma, nós estamos crescendo espiritualmente e moralmente. E é justamente isso que Deus quer de nós, o nosso crescimento interno. Então vale a pena dar uma passadinha por lá, para conhecer os livros, para adquirir os seus, para o conhecimento e engrandecimento da nossa alma. Se você desejar comprar online, né, aquele que desejar comprar online, basta ir lá no endereço que é loja.feesp.org.br. Loja é facinho, loja.feesp.org.br. Todo o hall que existe na livraria também existe por lá, tá bom? Muito bem, nós também convidamos para conhecerem a última edição da revista O Semeador, que traz na capa os 62 anos da nossa Casa Transitória, Fabiano de Cristo. Para quem não conhece a Casa Transitória, ela é um local que reúne os nossos idosos,
que também reúne e dá cursos profissionalizantes e educação, não só moral, mas também a educação particular para as crianças. Então vale muito a pena conhecer a Casa Transitória, e a revista O Semeador traz lá a respeito dos 62 anos dessa casa, que é uma das subsedes da nossa casa maior, a FEESP. Tá bom? Então agora chegou o nosso momento que nós vamos nos conectar com Deus. É o nosso momento da nossa prece inicial. Então eu vou pedir uma gentileza aos nossos maestros para colocar uma musiquinha para nós acalmarmos ainda mais. Acalmar o nosso coração. Aqueles que desejarem fechar os seus olhos, fiquem à vontade, porque é hora dessa conexão com o Pai. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por estar conosco todos os dias. Muito obrigado pela dádiva da vida, pela vida que nos destes para que nós pudéssemos crescer, para que nós pudéssemos ser a sua sementinha, não só aqui no planeta Terra, mas na espiritualidade, que é a nossa verdadeira casa. Pai, sabemos que ainda temos muito a crescer, que muitas vezes nós falhamos, mas nós estamos aqui hoje presentes, em Seu nome, para aprendermos a nos tornarmos melhores, para nós podermos angariar a paz, a luz, o equilíbrio, a sabedoria, a paciência, a compreensão, a humildade, a fé necessárias e a saúde para o nosso físico, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde espiritual. Pai, nos ajuda neste momento, para que nós encontremos as soluções para todos os desafios da nossa jornada. E sabemos, Pai, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos dá as mãos, que o Senhor nos dá o abraço caloroso, que nos fortalece, que nos guia, que nos consola e esclarece. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da vida, e obrigado por mais este domingo, um domingo de Páscoa, um domingo de renovação, um domingo em que nos ligamos ao Mestre Jesus, para que em seu contato nós possamos estar no caminho certo, em direção ao Senhor. Graças a Deus. Muito bem. Agora que estamos mais unidos ao Pai, mais unidos ao Mestre Jesus e à espiritualidade presente, que nos abraça nesse instante calorosamente, nós vamos nos preparar para a nossa palestra. Mas antes nós vamos apresentar a nossa expositora. É a Ana Lúcia Lopes, que é educadora aqui nos cursos da Casa da FEESP e é também palestrante espírita. E o tema de hoje é um tema que vem a casar com todos nós, porque nós estamos buscando o Mestre Jesus a todo instante, por meio do amor. E o amor que o Mestre nos dá é o mesmo amor que nós damos ao Mestre. O tema de hoje é: o amor é o único caminho. Então vamos receber com uma salva de palmas a Ana Lúcia Lopes. Bom dia a todos. Que o amor do Mestre Jesus encontre guarida nos nossos corações, para que a gente consiga desfrutar da sua paz. Essa preleção de hoje, ela é resultado de estudos e reflexões sobre uma obra de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, chamada Construção do Amor, de 1988, e possui trechos originais da obra. O amor como o único caminho. Será que de fato a gente conhece o amor?
muitos de nós pensam que não somos capazes de amar, ou não somos merecedores do amor. E aí a gente segue muitas vezes a nossa vida desconectado do nosso potencial. A maior expressão do amor que nos envolve é o próprio Criador, que tudo dispõe para a nossa felicidade. O amor expresso na perfeição de suas leis e de como elas trabalham em favor da nossa evolução. Tem muitas coisas na nossa vida que nos acontecem que nos fazem questionar se aquilo é uma prova, se aquilo não deveria estar ali. E a gente às vezes até questiona como que as leis de Deus funcionam. Nós ainda somos talvez um pouco pequenos para compreender a perfeição das leis de Deus, mas caminhamos para essa compreensão. O caminho do amor é para que nos tornemos amor. Mas essa longa caminhada não é feita na solidão. Abramos nossos corações para que consigamos enxergar aqueles que caminham ao nosso lado e, junto a eles, busquemos observar nossos passos. Sempre podemos aprender a fazer melhores escolhas que nos levem ao amor. Muitas vezes nós nos esquecemos daqueles que nos observam os passos. A gente segue caminhando, fazendo escolhas, e às vezes fazemos escolhas equivocadas, e faz parte do nosso caminho, não tem problema. O importante é nos despertarmos e nos esforçarmos novamente para fazermos diferente. O verdadeiro espírita não é aquele que é perfeito, até porque não há perfeitos aqui nesse planeta. Mas o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão é aquele que se esforça. Não é aquele que não erra, mas aquele que se esforça para enxergar a si mesmo, para observar o que lhe acontece, para observar as próprias escolhas, se levantar e seguir novamente, buscando novos caminhos e novas escolhas. E isso não significa que nós não iremos errar, que nós não iremos ficar tristes, que nós não iremos nos magoar, que nós não iremos nos decepcionar, mas significa que faremos o possível para fazermos melhor. E a nossa melhora, ela não pode depender do outro. A nossa transformação não pode depender daqueles que estão à nossa volta. Mas muitas vezes a transformação daqueles que estão à nossa volta dependem da nossa. Porque nós aprendemos através dos exemplos. Se assim não fosse, Deus não enviaria aos planetas mais necessitados espíritos que possam servir de exemplo. Deus nos supre as necessidades e de tempos em tempos encarnam em mundos necessitados espíritos iluminados, com a tarefa de impulsionar aquela humanidade. Espíritos capazes de transformá-los através do amor, falado e exemplificado. Mas não o amor que conhecemos, esse que nós vivenciamos, mas um amor capaz de deixar uma marca permanente naquele mundo. Marcas de um amor que estes mundos ainda não compreendem. Jesus nos deixou essa marca. Uma marca profunda de um amor que ainda hoje não conseguimos vivenciar, mas que através dos tempos vai sendo compreendido. E é da nossa natureza querer ser semelhante àqueles que admiramos.
Por isso chegará o tempo em que, como Ele mesmo disse, faremos o que Ele fez e muito mais. E aí, muitas vezes, a gente se questiona, fazer o que Jesus fez? E a gente se sente tão pequeno, tão pequenininho diante de Jesus. Kardec, quando perguntou aos espíritos qual era o modelo de perfeição, o modelo enviado por Deus, os espíritos responderam simplesmente: Jesus. Aquele que amou e que ama, que se o buscarmos, perceberemos que sempre está conosco. Mas Ele não disse para nós assim: olha, eu vou te carregar e vou fazer o trabalho por você. Ele não disse: olha, você não precisa se esforçar. E Ele não disse que seria fácil, mas possível. E Ele nos diz: olha, vem por esse caminho, vem por aqui. Eu não posso fazer a sua tarefa, eu não posso fazer por você, mas eu posso estar do seu lado, eu posso te apoiar, eu posso te sustentar, mas é você que precisa caminhar, é você que precisa vir, é você que precisa fazer o seu trabalho. Esse trabalho, ele é individual. Nós não o fazemos na solidão. Nós nunca estamos sozinhos. Nem quando pensamos o bem, nem quando pensamos o mal. Nós sempre somos, de uma forma ou de outra, sustentados. E sempre sustentados por aquilo que nós somos, por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós pensamos. Então eu vou me esforçar a pensar de outra forma. Eu vou buscar só não pensar. Jesus não viveu uma vida contemplativa, mas Ele nos mostrou que para amar eu preciso não fugir à responsabilidade, eu preciso assumir a minha tarefa, eu preciso ser forte, eu preciso amar as pessoas como elas são. Será que Ele deixou de amar Judas? Certamente que não. Tem uma passagem psicografada por Chico, de Maria Dolores, que nos traz muitas passagens do Evangelho através de poemas, onde no dia de Páscoa, Madalena, quando encontrou Jesus, ele disse: não me abrace, porque eu ainda não subi ao Pai. E aí ela pergunta: onde o Senhor esteve? Eu vou falar assim com o meu jeitinho, tá? Porque as palavras são bem mais bonitas. E ele disse: quem ama não abandona um amigo. Antes de vir para cá, assim que eu me libertei do corpo físico, eu fui até Judas para dar-lhe sustentação. Eu ainda não posso trazê-lo comigo, mas eu precisei passar e estar com ele para lhe dar o meu amor. Não é fácil quando a gente pensa nessa passagem, parece tão simples, por isso que a gente se sente tão longe de conseguir fazer as coisas que Jesus fazia, ou muitos outros. Parece que aquilo é tão distante de nós, e a gente fala: não, eu sou tão pequeno, eu não sou evoluído ainda, eu não posso fazer isso, porque eu não tenho essa evolução. E aí a gente para, a gente não segue,
assim, eu não consigo fazer exatamente o que Jesus fazia, mas o que eu posso fazer? Essa é a reflexão que a gente precisa fazer. Mas eu ainda não sei amar. Eu sei amar aqueles que me amam. Todos nós somos assim, porque de fato é muito mais fácil amar aqueles que nos amam. Amar aqueles que nos decepcionam, amar aqueles que nos magoam, não é uma tarefa fácil. A gente precisa fazer sempre uma viagem para dentro de nós mesmos, para encontrar as nossas deficiências, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, para poder conseguir enxergar a imperfeição do outro. A gente precisa aprender a olhar para as nossas quedas, para conseguir levantar aqueles que caem ao nosso lado. Mas quando a gente fala de Jesus, Jesus não deseja adoradores de sua figura esplendorosa, mas artífices e servidores da boa nova, que saibam calar auxiliando, amar com desprendimento e servir sem repouso. Jesus, ele não passou fazendo preleções, fazendo palestras ou falando apenas. A palavra, ela é importante, ainda é uma ferramenta muito importante para que nós consigamos aprender a despertar. Mas é através do exemplo dele que as palavras tinham força. Porque nós podemos falar bonito, a gente aprende a falar bonito, a gente aprende a entonação certa, a gente aprende uma série de coisas. Mas se as nossas ações não tiverem condizentes com aquilo que a gente fala, principalmente dentro do nosso lar, com aquelas pessoas que de fato nos conhecem, as nossas palavras não terão valor. É aquilo que a gente faz que de fato faz a diferença. Porque aqui ninguém se conhece, de fato. Às vezes eu brinco, eu falo assim, olha, o único aluno que eu não gostaria de ter na sala de aula é o meu marido. Porque toda hora ele ia levantar a mão e falar assim, ela não faz nada disso. Isso aí não é... Aí eu falo, olha, se um dia eu conseguir te levar até a federação, não vai ser na minha sala, pelo amor de Deus. Você vai destruir todas as minhas expectativas, perspectivas. A gente precisa trazer sempre para nós, É importante aprender é importante estudar, é importante aprender a trazer a palavra, levar a palavra para aqueles que nos rodeiam. Todos nós fazemos isso diariamente, Os amigos, às vezes até com aquelas pessoas que a gente não conhece, mas a gente transforma o amor nas palavras, em palavras, e é importante que assim seja. Mas aqui, Emmanuel está dizendo assim, que quando ele diz que Jesus não quer adoradores da sua figura esplendorosa, é que nós amamos Jesus e admiramos Jesus. Então, se a gente ama e admira, a gente imita. Então, nós precisamos arregaçar as mangas e fazer alguma coisa, cada um de nós, dentro daquilo que nos é possível fazer. E todos nós podemos fazer, todos nós podemos amar de alguma forma. Às vezes, a vida da gente está tão conturbada, a tempestade é tão gigantesca, mas uma hora a tempestade vai passar. E aí, o que a gente vai fazer dos destroços que ficam? Porque às vezes é uma chuvinha, um chuvisco, mas às vezes é um furacão que deixam destroços, deixam marcas. E aí o que a gente vai fazer com elas? A gente vai recolher tudo e carregar ao longo da nossa vida? Ou a gente vai olhar para elas e vai falar assim,
Aí eu vou catar só o que é importante daqui, aquilo que eu posso jogar fora, é o momento que eu vou jogar. A gente pode endurecer e passar a distribuir mágoa e raiva e inconformação a todos aqueles que nos rodeiam. Ou a gente pode dar um tempo, catar os cacarecos importantes e seguir com eles. Porque tudo é aprendizado. E o que eu posso fazer por aqueles que me rodeiam? Como que eu posso amar num mundo onde o amor é tão difícil? Quando o benfeitor celeste toma a semente minúscula de mostarda, como a dizer-nos que sem o reconhecimento de nossa própria pequenez, à frente do eterno amor e da eterna sabedoria, não conseguiremos amealhar o tesouro do entendimento e da confiança que a fé resume em si mesma, ele nos convida a crescer, a nos tornarmos uma gigantesca árvore cujos frutos se darão através do exercício do amor. Se cada um de nós somos como uma semente de mostarda, acredito que todo mundo aqui já viu uma semente de mostarda, ela é minúscula, mas a árvore é gigantesca. Nós somos como essa semente, alguns já brotaram, outros estão enclausurados na terra e outros já estão dando frutos. E eu nunca posso me comparar àquela árvore gigantesca ou àquela semente que está ainda na terra. Eu preciso sempre buscar me comparar a mim mesmo. Isso é muito importante, porque a gente tende a querer se comparar com o outro. E eu não posso fazer isso, eu tenho que me comparar a mim mesma. Porque qual é a minha referência? Nós temos referências que servem como guia, como modelo, assim como Jesus. Mas a minha referência sou eu mesma. É a minha trajetória, mas eu não consigo enxergar toda ela. Mas você consegue sentir. Você consegue perceber quantas vitórias você já teve. Que ainda falta muito a caminhar, mas foram muitas vitórias conquistadas sobre si mesmo. Possa o nosso coração, no solo das experiências humanas, copiar-lhe o impulso de simplicidade e serviço, e a nossa existência será testemunho insofismável da magnificência divina, cuja sublimidade passaremos então a refletir. É através das múltiplas experiências que nós vamos adubando a terra, que nós vamos colocando no solo, né, da nossa alma, de nós mesmos, aquilo que nós necessitamos para nos transformarmos nessa grande árvore. Cessemos nossas indagações descabidas e busquemos na criação o justo lugar que nos compete. Olha que interessante. Busquemos na criação o justo lugar que nos compete. Cada um de nós tem um lugar na criação. Cada um de nós é um ser único. Único. E Deus não nos criou para que sejamos infelizes ou para que soframos. Lá no início, quando nós falamos do amor e da harmonia perfeita das suas leis, tem tudo, toda a nossa existência é regida por essas leis que muitas vezes nós não compreendemos.
porque nós estamos ainda num processo de aprendizado. Mas eu confio no amor e na bondade de Deus. Mas eu não compreendo algumas coisas, a gente precisa aprender a aguardar. A resposta virá. Um dia nós entenderemos. Mas eu não posso, por falta dessas respostas, deixar de caminhar, deixar de fazer aquilo que me compete, dentro da obra divina. Sejamos humildade viva do grão de mostarda, que, arrojado à solidão da terra, sabe vencer, desabrochar, florir e cooperar na extensão do brilho de Deus. Nós somos a extensão de Deus aqui. Deus não age na matéria. Deus não é uma pessoa que vem para te abraçar, mas Ele te abraça através de outros. Então eu sou ponte, eu sou ferramenta de Deus. Será que eu posso melhorar essa ferramenta? Será que eu posso apaziguar essa ferramenta? Ah, não, mas eu estou sofrendo demais, eu não tenho como amar. Será que não temos? Será que se eu me permitir ser essa ponte de amor de Deus para aqueles que convivem comigo, não só aqueles que convivem diretamente comigo, mas a humanidade de um modo geral, será que eu não vou desenvolver também o auto-amor? No campo do serviço cristão, mesmo no campo do espiritismo evangélico, tudo é alegria e esperança enquanto há céu azul. Então os aprendizes são firmes na confiança e seguros nas promessas. Mas quando as nuvens se adensam no horizonte e a tormenta desaba, eis que as disposições do crente se modificam. Paralisamos nossas ações e encontramos múltiplas desculpas, desde a dignidade ferida à falsa ideia de que não há o que oferecer de si mesmo. Seria bom se nossa vida fosse só paz e alegria, mas não é. É como uma roda gigante, eu costumo dizer. Tem hora que você está lá embaixo, a paisagem nem é tão bonita. Aí, às vezes, você está no meio do caminho, aí você começa a vislumbrar o horizonte, você fala, ai, que bonito, que legal. E tem hora que você está lá em cima, aquela vista, para quem não tem medo de altura, né? E aquela vista maravilhosa. Ai, como Deus é maravilhoso, tudo é fantástico. Só que aí depois a roda gigante vai girando, porque assim é a nossa caminhada, a nossa vida. E a única forma que eu tenho de enxergar novamente aquele horizonte é fazendo com que a roda gire. Como é que eu faço para ver a luz no fim do túnel? Eu preciso continuar caminhando. Se eu não continuar caminhando, eu não vou conseguir ver. Mas como que eu vou caminhar? De que maneira eu vou seguir? Eu vou trazer mais tormentos? Ou será que eu vou melhorar essa caminhada se eu buscar o amor? Se te interessa realmente pela renovação, à luz do Evangelho, anota o momento que voa e não menosprezes o ensejo sublime de ser mais útil. O momento é sempre agora, não depois. Muitas vezes a gente diz, depois eu faço, depois eu perdoo, depois eu peço perdão, depois eu ajudo, porque agora eu não posso, porque agora eu não tenho condições.
porque agora eu sou uma pessoa ainda que não tem evolução, eu sou muito pequeno. Mas não é depois, é agora. Porque depois, a gente não sabe como vai ser o depois. Oportunidade, a gente tem todos os dias. A gente aproveita algumas, desperdiça outras. Mas, quando a gente olhar para trás e ver a quantidade de oportunidade que a gente desperdiçou, pequenas oportunidades, não são coisas grandiosas. Porque o momento pede que tenhamos atitudes proativas hoje. Que a gente não procrastine. Porque todos nós temos uma meta, que é a perfeição relativa. Que é a perfeição absoluta, somente de Deus, certo? Então, todos nós seremos bons, todos nós seremos paz, todos nós seremos amor, todos nós seremos perfeitos, todos nós seremos auxiliares de Deus, assim como Jesus e outros milhares de espíritos que, como Ele, auxiliam a humanidade espalhada por todo o universo. Então, se nós temos um objetivo, para que eu vou protelar? Para que a gente vai jogar para frente? Aí a gente precisa refletir. O que eu posso fazer hoje? Hoje, eu. Não é o outro. Ah, mas o outro não faz. Não, o outro, esquece o outro. É o que eu posso fazer? Que o outro tem o momento dele de despertar. Quanto mais tempo a gente leva, mais tempo a gente demora, muitas vezes mais dificuldades a gente encontra no caminho. Coisas que a gente poderia evitar. Recebamos o dom das horas como quem sabe que o tempo é o mais valioso empréstimo do Senhor, a nossa estrada. E convertendo os minutos em ação construtiva e salutar, faremos a descoberta de nosso próprio mundo íntimo, em cuja maravilhosa extensão a paz e o trabalho são os favores mais altos da vida. É Emmanuel nos convidando para o trabalho. Porque através do trabalho, através do serviço, através da seara, é que de fato eu vou conseguir desenvolver as habilidades. Hoje a gente ama, muitas vezes de forma racional, né? A gente pensa para ser bom, a gente pensa para ser caridoso, a gente raciocina para fazer isso. E está tudo bem. Porque a gente ainda, pelo menos a grande maioria de nós, ainda não é amor, ainda não é caridade. Mas conscientemente a gente busca desenvolver através das oportunidades. A gente raciocina, não, eu não posso, eu tenho que fazer dessa forma, eu tenho que buscar o perdão, porque eu sei que ele vai me proporcionar alívio, vai me proporcionar alegria. Mas a gente ainda não faz isso de forma natural e tudo bem, não tem problema nenhum. Está dentro do contexto, está dentro do nosso nível evolutivo. Fazer isso ainda de forma racional, até que um dia nós seremos caridade. Seremos amor, seremos bondade. Deixa só eu confirmar, eu não olhei o relógio. Até que horas? Mais 10 minutos. 10? Tá bom. De que servirá a obra de Kardec se não nos transformarmos num amor possível?
ainda que seja um simples rascunho do que podemos ser. Como é que nós permitimos, o que nós de fato colocamos para dentro de nós aquilo que a doutrina espírita nos traz? A obra espírita é uma embarcação acolhedora, consagrada ao amor do bem. Urge, desse modo, que os seus tripulantes felizes não se percam nos conflitos palavrosos ou nas divagações estéreis. Ou seja, precisamos da ação, precisamos estudar muito, ler, estudar, buscar compreender, porque é através desse exercício que nós vamos construir a fé raciocinada. Aquela fé, de fato, inabalável. Mas nós precisamos das ações, precisamos transformar aquilo que a gente aprende em ação no bem. Trabalhemos acendendo fachos de raciocínio para os que se debatem nas sombras. Todos concordamos em que Allan Kardec é o apóstolo da renovação humana, cabendo-nos o dever de dar-lhe expressão funcional aos ensinos, com a obrigação de repartir-lhe a mensagem de luz entre os companheiros da humanidade. Não possuímos na Terra outra forma de plantação primária do que o conhecimento, que não essa, através da letra, que constitui a base da instrução clareando o pensamento. É importante o estudo, a transmissão do ensinamento através das palavras, porque elas também trazem conforto, reconforto, elas trazem também amor, são carregadas de amor. E elas também, as palavras também curam. Contudo, não basta nos detemos nas frases, nas palavras brilhantes, no gesto sutil ou nas aparências elogiáveis, para demonstrar a assimilação do ensinamento transformador. Cristianismo não é somente a forma da civilização que nos propomos construir com Jesus. É, acima de tudo, essência dela mesma, com que devemos plasmar o mundo novo em que as relações humanas representem o alicerce do reino de Deus. E os alicerces do reino de Deus são inicialmente construídos dentro de nós mesmos, porque cada um de nós é um pilar para que consigamos construir esse reino de Deus na Terra. Todos os pilares precisam estar fortalecidos. Precisamos configurar a revelação não apenas no tesouro das palavras, que nos propagam as conquistas filosóficas e artísticas de quase 2000 anos. É indispensável que o apelo do Cristo encontre resposta na consciência e no coração de cada um de nós, em nossas ideias, em nossos sentimentos, a fim de que a fé se exprima de fato em trabalho. Que a fé que nós temos, aquilo em que acreditamos, se transforme em ações do bem. Porque eu só tenho como demonstrar que eu de fato acredito se eu demonstrar. Não tem outra forma. Se eu acredito, eu faço. Se eu acredito no bem, eu faço. Se eu acredito que Jesus é o meu guia, eu busco imitá-lo, dentro das minhas limitações. Que a gente diz assim, para a gente finalizar, né? Quantas vezes nós repetimos como palavras bonitas os ensinamentos do Evangelho, mas não as tomamos para nós mesmos? Isso serve para todos nós, inclusive para cada um que busca falar dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos da doutrina, dos ensinamentos dos Espíritos. Mas o que é amar, então? Será que é dar o melhor de mim? Mas eu sei qual é o meu melhor? Eu preciso saber o que é o meu melhor, eu preciso olhar para mim, eu preciso saber qual é o meu valor. Porque quando eu me conheço, quando eu sei qual é o meu valor, eu não vou achar
que eu valo menos do que eu valo, ou vou achar que eu valo mais? Eu não vou acreditar naqueles que vão buscar depreciar, porque eu sei quais são os meus valores, e eu não vou me deixar levar por valores acima daqueles que de fato eu tenho. Porque às vezes a gente pode passar para pessoas valores que a gente ainda não tem, através justamente das palavras. Mas a gente, para isso, precisa se conhecer. Lá no Livro dos Espíritos, né, na pergunta 625, que os Espíritos dizem a Kardec que Jesus foi o tipo mais perfeito enviado por Deus para servir para nós de guia e modelo. Será que de fato nós podemos fazer o que Jesus fez e muito mais? Sim. Mas não daqui 2000 anos, 3, 4, 5. Nós podemos fazer hoje. Mas como assim? Nós podemos fazer hoje o que Jesus fazia e muito mais. Nós podemos curar através de um abraço, através de um sorriso, através do amor. Nós podemos salvar, nós podemos alimentar, não somente um corpo, mas a alma daqueles que chegam como oportunidade de redenção. Um sorriso pode fazer emergir das sombras uma alma sofredora. Um abraço pode trazer a sustentação necessária para fortalecer a fé de alguém. Uma palavra pode levantar o véu que encobre a visão de um irmão perdido em si mesmo. Uma mão estendida pode ser justamente o que faltava no caminho escuro de alguém, trazendo-lhe a fé necessária para que encontre a força interior que o fará vencer. Nós já podemos fazer o que Jesus fazia. Nós não precisamos esperar sermos seres puros como Ele. O perdão salva, liberta aquele que perdoa e fortalece aquele que feriu na vontade de melhorar-se. Muitas vezes nós achamos que perdoar é um presente para o outro. E às vezes o outro nos feriu tanto que a gente fala, ele não merece perdão. Só que aí a gente não se dá conta que a gente enclausurou na mágoa aquela criatura e nos enclausurou junto. Quando a gente diz que o perdão salva, ele salva primeiro a nós mesmos. E o outro, ele pode despertar para a necessidade de melhorar-se. Não é certo que ele vai ser grato pelo seu perdão. Às vezes ele nem quer, ou às vezes ele nem sabe que precisa, mas você sabe. Amar e amarmos-nos será atendermos ao justo imperativo de nossa habilitação espiritual para a vida eterna. E se realmente buscarmos amarmos a nós mesmos, não perderemos a oportunidade de elevação através das provas e das dificuldades que o estágio na Terra nos oferece. Nem perderemos as oportunidades de trabalho no bem. Se nós nos amamos, nós buscaremos a nossa transformação. Que essa é a maior prova de amor para conosco e para com aqueles que nos rodeiam.
não é buscar transformá-los. Ninguém tem a missão de transformar ninguém, apenas transformar a si mesmo. Então, nós vamos valorizando a oportunidade de aprender e de crescer com os entraves, né, com as dificuldades, com as dores e as aflições do caminho, purificando a nós mesmos, através do trabalho no bem, alcançaremos a felicidade, pois a felicidade, ela reside no amor. Ainda que não sejamos amor, porque eu acredito que aqueles seres que já são amor, eles são o tempo inteiro, eles são. Nós conseguimos alcançar o amor através de ações. Nós experimentamos o que é o amor e automaticamente nós experimentamos o que é felicidade também. Então, nós podemos escolher vários caminhos na nossa vida, mas o amor é o único caminho que de fato nos leva a Deus. Muita paz a todos, que nós consigamos amar, nos amar, para que de fato a gente consiga amar aqueles que estão à nossa volta. Muita paz, gente. Muito obrigada. Vamos dar mais uma salva de palmas para a nossa querida expositora. Ana Lúcia, não sabemos nem como agradecer você por essa palestra tão tranquila, tão calma. E quando ela estava falando, nós tínhamos uma imagem de fundo de uma água correndo e tudo combinava. Eu tenho certeza que todos nós vamos sair daqui muito edificados. Muito obrigada, Ana Lúcia, pelo o amor é o único caminho. Muito obrigada. E dando continuidade, já partindo para o nosso encerramento, nós temos alguns avisos. A nossa próxima palestra, ela vai ser virtual, no dia 24/4. O expositor será Humberto Fabre, e o tema é abrir a mente, evoluir o ser. Também no dia, isso acho que até vocês já receberam os panfletinhos do nosso bazar, que vai ser no dia 30/4 até 1/5, nós teremos aqui no saguão, no térreo, em frente aqui ao Bezerra, na saída, o nosso bazar, que trará, por exemplo, roupas seminovas, calçados, bolsas, bijuterias, artigos importados, e será somente nesses dias. E quem quiser aproveitar, porque estaremos próximo do Dia das Mães, podemos até comprar várias lembranças aqui, ao mesmo tempo ajudar a casa. Então, estão todos convidados para participar desse nosso bazar. E também teremos a nossa palestra pública, a próxima, vai ser no dia 1º de maio, que é feriado, mas nós estaremos aqui com uma palestra linda, com a Ana Carolina, que ela não nos deu o tema ainda, mas temos certeza que será um tema muito edificante para todos nós. Contamos com a presença de todos vocês. E a parte musical vai ser também um primor, porque nós teremos o Leandro e a Sandra, o Leandro no violino e a Sandra ao piano. Será mais ou menos como nós tivemos hoje, só que em vez de flauta nós teremos violino. Então estão todos convidados, nós agradecemos a presença de todos. E já antes das nossas vibrações e prece, queremos agradecer carinhosamente a toda a equipe técnica, porque eles estão aqui nos bastidores, no silêncio, mas gravando, para que no momento adequado essas palestras possam ser postadas lá no YouTube. Também a equipe de circulação que recebe vocês,
que higieniza, que organiza para que todos vocês sejam recebidos aqui, sempre respeitando o protocolo do Covid ainda, porque nós estamos usando máscara. Então, tudo isso é feito antes que o público chegue. E agradecemos profundamente a Denise, o Paulo, Gilberto, que estiveram aqui e que nos presentearam com a música. E agora sim, desejando já para vocês uma feliz Páscoa, que muita luz e muito amor envolva as nossas famílias. Vamos então preparando o nosso coração para vibrar. Senhor, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Neste momento, vibramos por todas as nações da Terra, especialmente pelo nosso Brasil, nossa pátria, onde o Senhor nos colocou nesta encarnação. Que haja paz, que haja sabedoria nos corações dos governantes do Brasil e de todos os planetas da Terra, porque nós, uma humanidade que estamos conhecendo Jesus e aprendendo a viver os seus ensinamentos, precisamos ter ótimos governantes. Oramos, Senhor, por todas as casas religiosas que levam o amor como meta. Vibramos e oramos por esta casa que abre suas portas, que nos dá aqui toda a condição desta conexão com o plano espiritual. Muito obrigada, FESP, por nos dar a oportunidade de lindas palestras, de estudar e aprender os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Vibramos, Senhor, pela expansão e divulgação do Evangelho. Esse Evangelho de Jesus Cristo que vai abranger a terra toda e não demorará muito. Vamos vibrar paz e harmonia, e que sejam consolados todos aqueles que estejam em aflição. Vibremos saúde e bem-estar aos nossos irmãos com enfermidades graves, que possam recuperar a alegria de viver. Vibremos, Senhor, saúde àqueles doentes que não apresentam ainda gravidade, mas que requer alívio imediato, que eles sejam amparados. Vibremos, Senhor, para que todos aqueles que estão em busca de trabalho, na recuperação após a pandemia que já está passando, que o trabalho apareça e que todos sejam colocados e cada um tenha o sustento da sua família, da sua casa, e normalizando assim a vida e vivendo. Senhor, vibramos pela harmonia dos lares, aqueles lares que demandam pacificação. Que a sua luz e o seu amor envolva todas essas famílias e esses lares. Senhor, vibramos também por todos aqueles que estão nascendo no dia de hoje. Que eles tenham pais responsáveis, que possa guiá-los nesta nova jornada desta encarnação. E vibramos também por aqueles que estão deixando a terra e retornando ao plano espiritual. Que lá eles sejam recebidos, porque a vida continua, são novos projetos. E nós sabemos que continuamos buscando o nosso aprimoramento. Assim, Senhor, nós pedimos por nós. Abra nosso entendimento, nos dê serenidade, nos dê paciência, harmonia, confiança, para que tenhamos sempre a sabedoria de enfrentar, seja qual for o obstáculo, mas é a certeza de que o amanhã sempre será melhor do que hoje. Que assim seja,
Graças a Deus. E agora nós vamos fazer a prece final, abrindo o nosso coração a Jesus, só para agradecer. Pai, nós estivemos aqui nesta palestra, e na nossa prece agradecemos profundamente a Ana Lúcia, que nos trouxe tantas meditações. Agradecemos a esta casa que nos proporcionou esse momento de encontro com os nossos amigos encarnados e desencarnados. E que a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações e que essas vibrações nos acompanhem durante toda essa semana, para que possamos retornar aos nossos lares e hoje, sendo domingo de Páscoa, comemorar com os nossos familiares. Um feliz domingo de Páscoa a todos e muito obrigada pela presença. Boa tarde, tudo bom para vocês.